Estamos aqui para mais uma história do Claridades Evangélicas. Dessa vez, vamos voltar ao livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo O Apóstolo da Samaria. Nós precisamos rememorar alguns traços da história para poder contextualizar. Publius Lentulus, senador romano, saiu numa expedição por algumas cidades próximas a Cafarnaum, onde ele, sua esposa, sua filha e a serva amorosa Ana estavam. Mas, por alguns motivos atinentes ao próprio trabalho, ele não pode sair na companhia de Lívia, sua esposa. Então Lívia fica com Ana em Cafarnaum. Pôncio Pilatos, governador de Roma, havia tentado, na sua lascívia, no seu sentimento perturbador, ter algo com Lívia, que no ápice da sua probidade, da sua honestidade e honra, rejeitou e o admoestou em relação a essas tentativas. E agora ela passava por um risco de receber as visitas indesejáveis de Pôncio Pilatos. O seu preposto, Sulpício, vai até ela e diz dessas iniciativas, dessas intenções de Pôncio Pilatos. E, aconselhada pela sua serva Ana, decidem as duas irem se refugiar na Samaria, junto do então tio de Ana, o apóstolo Simeão. Simeão era um velho ancião, houvera ficado viúvo, e embora ainda fosse pai, os seus filhos se apartaram dele, deixando-o relegado à solidão na velhice, devido ao fato dele ser um cristão convicto. Ele então, na sua solitude senil, se reunia na sua casa para falar do evangelho do amor de Jesus. Em torno da mesa, era comum à noite abrir o evangelho e proferir algumas ilações com base nos ensinamentos de Jesus. Então ele recebe Ana e Lívia com muita felicidade, com uma franca alegria e, temeroso devido ao problema que se acercava das duas, resolve acolhê-las fraternalmente, com carinho quase paternal, no pequeno esconderijo do seu próprio domicílio. E assim o faz. Deixa elas ali, naquele lugar, com alguns suprimentos de água e de alimentos que poderão servi-las por alguns dias. Não tarda, Sulpício e os soldados chegam procurando Lívia e a escrava Ana. Então, Simeão, tão corajoso, tão cheio de fé, com o espírito vivo do cristianismo, dentro de si, o recebe com muita bravura e diz: "Que quereis, Sulpício?" Então ele fala: "Estou à procura de Lívia, que é esposa do então senador de Roma. Onde ela está?" Simeão nada responde. Sulpício, mais uma vez, de uma forma mais incisiva, pergunta: "Acaso o velho ancião deseja estar contra a justiça de Roma? Vós sereis preso, vós sereis crucificado em praça pública. Onde ela está, afinal?" Imperturbável, Simeone responde: "Acima da justiça humana está a justiça divina. E eu não reconheço nem na justiça humana que eu tenha o direito de revelar algo que pode pôr em risco a vida de um irmão. Eu sei das suas más intenções em relação a essas duas santas mulheres. Portanto, eu não irei revelar onde elas estão." Sulpício fica louco, encolerizado, enfurecido por tamanho testemunho de coragem. Os soldados já adivinham o que vai lhe suceder. Simeão é arrastado em praça pública, crucificado num madeiro infamante, tão singular, tão parecido com aquele que o Cristo houvera sido crucificado dias antes. Mas ele permanece intimorado. Em momento algum, ele sequer se defende, se deixa arrostar pelas consequências do seu ato heróico. É açoitado. Açoitado varonilmente pelos soldados, de uma forma completamente covarde. E mesmo assim, permanece com o mesmo semblante sereno. Vai dizer Emmanuel: os anjos de Jesus, naquele momento, houveram balsamizado o seu corpo para que fosse amenizado aquele
aquelas pesadas vergastadas do seu corpo já cansado. Fala, velho infame, diz afinal onde elas estão. E ele permanece em silêncio. E aí vai narrar Emmanuel. Não sabemos se pelo balanço do chicote que lambia as vestes carnais daquele velho corajoso, não sabemos se pela providência divina o madeiro cai em cima do corpo de Sulpício e ele desencarna em dolorosas circunstâncias. Nós temos aqui, amigos, uma história de uma morte, de uma dupla desencarnação. Nós haveremos de morrer como teremos vivido. Nós temos o apóstolo da Samaria, um verdadeiro discípulo de Jesus, que desencarna sendo recebido pelos anjos que exultaram com aquela coragem que era um verdadeiro testemunho de fé. E nós temos também a imagem de alguém que era o algoz de um anjo, engolfado no seu sentimento de orgulho e de egoísmo, tinha dado aso à agressividade e sacrificado um dos outros inúmeros cristãos. Então ele tinha esse século de sombras que agora o atanasavam além-túmulo. Esse é um grande aprendizado para nós, que nós possamos converter a nossa vida em testemunhos de fé, para que na nossa desencarnação nós tenhamos uma nuvem de testemunhas e uma corte de espíritos simpáticos a nós, que se afinizem de preferência com aquilo de melhor que nós tenhamos produzido. Porque a vida é uma só. Trocamos o tempo inteiro de papéis, do lado de cá como encarnados, do lado de lá como desencarnados. Não nos enganemos. Todos os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações ecoarão para a eternidade. E no dia do julgamento, que bom se estivermos fazendo parte dos eleitos e dos filhos bem-amados de Deus. Muita paz e até a próxima.